1902, 18 de janeiro. Os dias trancados neste navio têm sido muito piores do que previ. Atravessamos uma tempestade em alto mar e, devido aos balanços da embarcação se chocando com as ondas, não houve quem escapasse do mal-estar. Os vômitos se espalharam pelo convés. Adultos e crianças pálidos, sem conseguir se sustentar em pé. Ouvíamos o barulho das louças se quebrando no andar onde nos reunimos para as refeições. Nossos pertences espalhados pela cabina, vidros quebrados, travesseiros e colchões vomitados, um cenário de guerra. Apesar disso, nada grave aconteceu. É grande a quantidade de famílias judias vindas de diversas cidades do Marrocos, além de pessoas de outras nacionalidades, todos em busca de prosperidade pela exploração do que chamam de ouro negro. Com tanta gente a bordo, mesmo para nós que estamos bem instalados no navio, às vezes fica abafado demais. O que escrever então sobre as condições em que se encontram aqueles que não puderam vir bem alojados e estão lá embaixo vivendo como sub-humanos? Pobres famílias. Maravilhoso! Oi, gente, eu sou a Márcia Antonelli e começando por aqui o Literatura da Gente, o seu programa de literatura. Sempre aos domingos, a partir das 10 horas você vai lá no nosso canal, no YouTube, se inscrevam, comentem, deem aquele like, assim, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E hoje eu recebo aqui a escritora, poeta, né, Miriam Scott. Seja muito bem-vinda, Miriam, no nosso programa Literatura da Gente. Muito obrigada, Márcia. É um grande prazer estar aqui nesse lugar tão bonito para a gente conversar sobre literatura, né? Uhum. A gente agradece a tua presença. Eu, como sempre faço, eu vou ler aqui, né, uma biografia da escritora Miriam. A Miriam Scott nasceu em Manaus. Em 1981, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e exerceu a advocacia até o nascimento de seu primogênito. Das suas vivências com o filho, surgiram crônicas, histórias infantis, momento em que resolveu dedicar-se totalmente à escrita e publicar seus primeiros livros. Desde 2014, publica diversos gêneros: contos, crônicas, poesia e romance. Entre eles, O Menino que Só Queria Comer Tomate, Éden Tártaro, Mulheres Chovem e A Língua que Enlaça, também fere. É cronista do jornal Manauara, a crítica do jornal Manauara Crítica e mestranda em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo. Muito bem, Miriam Scott. Vamos começar, então, antes da gente entrar aqui na Terra Úmida, que é seu romance, né, recente, né? Vamos começar por aqui, com a literatura infantil. Vamos. Tá? A Miriam Scott, ela escreveu esse livro, O Menino que Só Queria Comer Tomate, tá? E esse outro, Quando Meu Irmão Vai Embora. Quando Meu Irmão Vai Embora? Então a Miriam inicia a sua empreitada literária pela literatura infantil. Como é que é isso, Miriam? Ah, Márcia, então, é uma empreitada, né? E uma empreitada de muita coragem, porque eu mudei de profissão, né? Eu tinha uma profissão estabelecida na advocacia e depois da chegada realmente do meu primeiro filho, eu quis parar, né? Por uma questão de tempo, queria dedicar tempo ao Daniel. E então fiquei um pouco desnorteada, eu diria, em relação à profissão. E aí eu abri um blog para falar sobre maternidade, então eu comecei a escrever as primeiras crônicas maternas. E essas crônicas acabaram se tornando livro. Aí o Daniel começou a crescer, vieram as primeiras histórias infantis pelas vivências com ele, né? Então, O Menino que Só Sabia Dizer Não foi o primeiro livro mesmo, mas como ele foi uma publicação independente, eu já não tenho mais ele aqui. Uhum. Aí em seguida veio a fase da alimentação, né? Então as dificuldades de uma mãe querendo introduzir novos alimentos, e aí surgiu O Menino que Só Queria Comer Tomate. Uhum. E aí quando eu engravidei do meu segundo filho e ele nasceu, Daniel rejeitou um pouco, né, esse irmão que chegou para tomar o que era dele. E aí surgiu Quando Meu Irmão Vai Embora. Certo. E então eu fui me dedicando mesmo à literatura, e quando eu notei que isso realmente era algo que eu pretendia fazer como profissão,
Eu passei a me inscrever em oficinas literárias, comecei por uma oficina aqui em Manaus. Eu não lembro agora qual foi a instituição que trouxe, mas trouxe uma editora chamada Vanessa Ferrari, lá de São Paulo, e aí foi quando eu disse, bom, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E aí fui seguindo oficina atrás de oficina, fiz umas 5 ou 6 entre romance, poesia, depois de contos, e aí comecei a publicar. E agora, em 2020, eu quis me jogar no mestrado em literatura e crítica literária para poder futuramente, quem sabe, começar meu curso de escrita criativa. Perfeitamente. Miriam, me diz uma coisa, ainda a gente falando aqui de literatura infantil, é difícil escrever para criança, não é? Me conta um pouco disso aí. É mais complicado escrever para criança ou escrever uma literatura mais para adultos? Eu acho que ambos têm suas dificuldades. O infantil, você tem que saber que o ideal é mesclar com a questão da ilustração. Então, eu acho que é uma literatura em conjunto. A imagem e a palavra, elas se unem para que chame a atenção das crianças. Então, eu tive uma preocupação em entrar em contato com um bom ilustrador e que conversasse com o meu texto, né? Então, é muito importante essa questão de a ilustração passar exatamente a emoção que o texto gostaria de passar. Para os adultos, eu acho que é um desafio talvez maior para nós escritores, no sentido de brincar com as ferramentas literárias. E aí eu acho que realmente as oficinas de escrita foram muito importantes para que eu conseguisse fazer diferença nos textos e começar a brincar com os textos. Então acho que cada um tem ali a sua dificuldade, depende da sua proposta de escrita, né? Sem dúvida. E me diz uma coisa, quais foram as tuas influências para você na construção da literatura infantil? Olha, eu sou muito fã da Ruth Rocha. Perfeito, então li maravilhosa. muito na infância. Sou muito fã da Turma da Mônica até hoje. Eu gosto de ler os gibis. E eu acho que um dos livros mais marcantes também foi O Menino do Dedo Verde, que eu me lembro bem, que falava sobre meio ambiente e era muito sensível. Meu Pé de Laranja Lima. A Tatiana Belink também, não sei se você conhece também, é uma escritora também voltada para esse público infantil, a Tatiana Belink, né? Também. Não conheço, mas vou procurar saber então. Muito, muito interessante. Mas então, vamos agora para falar dessa tua outra faceta de poeta, né? Mulheres Chovem. Como assim, Miriam? Me conta esse negócio. Então, eu estava no meio da escrita do romance Terra Úmida, e o Terra Úmida foi um livro que eu passei 3 anos e meio para concluir. E no meio tempo surgiram outros textos na cabeça, e eu comecei a escrever poesia muito despretensiosamente. Quando eu reuni um certo número, eu resolvi, por que não tentar uma edição, né? Fui atrás de uma editora, mandei esses poemas para essa editora, era a Patuá, lá de São Paulo. Conheço. E aí o Eduardo me mandou um e-mail dizendo, olha, gostei muito do teu trabalho, vamos publicar. E aí em 2018 saiu A Língua que Enlaça Também Fere, que é um livro que eu não tenho mais aqui, por isso que não trouxe, mas meu primeiro livro é esse. E aí foram 114 poemas, se não me engano, falando bastante sobre o universo feminino. E eu continuei escrevendo poemas, e em 2020, no auge da pandemia, ali em maio, eu acabei fazendo o lançamento desse segundo livro, que é o Mulheres Chovem, que também retrata bastante o universo feminino. E eu acho que a poesia vem quando a prosa não dá conta, sabe? Então existem coisas que a gente quer falar e que só a poesia consegue fazer com que a gente coloque a emoção para fora. Então, dependendo do momento, eu recorro à poesia para me expressar. Você se encontra aonde, assim, como escritora? Na prosa ou na poesia? Depende do momento, mas assim, eu me encontro mais na prosa.
Assim, eu acho que eu gosto de me desafiar na prosa, eu gosto de me desafiar no texto mesmo e ficar buscando o sinônimo perfeito para aquela frase. Eu gosto de estar com o dicionário ali ao lado e ficar brincando mesmo, risco, e não ficou bom, vamos tentar outro. Então, esse desafio de mexer no texto, eu gosto muito. Não que a gente não faça isso na poesia, a gente faz. Mas eu gosto da prosa até porque ela é longa, né? Então, esse tempo que eu gasto ruminando aquelas palavras, eu gosto mais, me provoca mais. É mais desafiante, né? Me parece, eu acho. Pelo menos para mim, mas acredito que a poesia também tem seus desafios. Mas onde eu me jogo mais e gosto mesmo é na prosa. Perfeitamente. Você poderia nos brindar, Miriam Scott, com um poema aqui das mulheres jovens? Por favor, para o nosso telespectador conhecer um pouco da Miriam Scott, poeta. Inclusive, vou ler o que dá nome, né, título ao livro, Mulheres Jovens. Como a chuva que cai para limpar, nuvens carregadas que se espremem, tantas mulheres chovem para vazar o que um coração quebrado sente. Pois que o choro nunca é fraqueza, é natureza cuidar do corpo, levando os rejeitos para longe, devolvendo o sorriso que se esconde. Chuva que limpa céu torrencial, lágrimas que lavam a alma triste, aliviam dor exponencial, sem levar em conta dor que persiste. Desafio-se a mulher que chova, sem transbordar angústia que insiste. Muito bem, Miriam. E, Miriam, quais são as tuas, assim, referências poéticas, assim, tuas influências literárias que você traz especificamente para a poesia? Eu gosto muito de Hilda Hilst. Acho que Fantástica, ela foi uma mulher muito além do seu tempo. E tanto que foi muito incompreendida. Eu acho que hoje se fala muito melhor de Hilda Hilst do que se falou na época em que ela ainda estava viva. Então, mas eu acho a poesia dela de uma força absurda, mas também gosto da sensibilidade e da delicadeza de Adélia Prado. Então, eu acho tanto quanto, sabe? São dois mundos muito diferentes e os dois me emocionam. Nossa, tem tantas. O Fernando Pessoa é Fernando Pessoa, então dispensa apresentações. Acho que são 3 boas referências, mas existe aí uma infinidade de poetas e eu adoro o Tiago de Mello, né? Falando do nosso, exatamente, né? Eu já Tiago de Mello, adoro. Os poetas daqui Não da tem nossa terrinha. como. Gosto muito da poesia assim, bem contemporânea, do meu colega escritor daqui, Carlos Almir Ferreira, que inclusive está com um livro novo aí saindo. Olha que legal. Então, tem Marta Cortesão, que inclusive é uma poeta minha, nossa, maravilhosa, está na Espanha, isso. incrível, e faz um trabalho literário impressionante. Então a gente tem muitas boas referências ainda bem, né, no país e no nosso Amazonas. O Bacelar, né? O Luiz Bacelar. Sim, Luiz Bacelar. Um poeta assim, que eu tenho uma sem dúvida. Elson Farias. Nossa, temos muita gente. Muita gente. Ainda bem, nós temos grandes autores. Sim. Não só no campo da prosa, quanto na poesia, né? Acho que a nossa paisagem provoca muita poesia. Sim, né? sem então, dúvida. assim, nos interiores aí, em Parintins tem muitos poetas. Sempre tenho visto pessoas que publicam em editoras menores, fazem sua autopublicação, mas eu acho que a gente tem muita gente boa aí. Miriam, como é que o público recepciona ou está recepcionando as tuas obras? Olha, eu acho que como escritora amazonense ainda falta um longo trabalho pela frente, porque a gente sabe que o circuito ali Rio-São Paulo ainda é, né, o mais procurado, inclusive pelos leitores nossos daqui da terra. Eu acho que falta ainda a gente conseguir divulgar mais, conseguir ter mais espaços, como o que vocês estão fazendo aqui. O trabalho de vocês é maravilhoso, porque
divulga, né, a nossa escrita, divulga a nossa produção, porque a gente tem uma produção literária intensa em vários gêneros, jovens escrevendo literatura fantástica, a gente escrevendo romance, poetas escrevendo suas poesias, então a gente precisa desse espaço. Acho que está faltando um pouco mais de espaço para que a gente alcance mais leitores, porque a gente sabe que não é fácil estar nas livrarias, houve um grande problema no mundo editorial mesmo nos últimos anos, então deixar os livros nas livrarias é caro, é complicado, mas aos poucos eu acho que as redes sociais vieram para ajudar a gente. Acho que a gente tem que saber usar a ferramenta e fazer um trabalho de divulgação bacana, e eu acho que a gente consegue chegar a mais gente. Perfeitamente. Agora, Miriam, vamos para a obra mais recente e premiada, por sinal, né? Que é Terra Úmida, que é um romance. É um romance. Verdade? Esse romance aqui, que eu vou ter o privilégio de ler, que eu estou muito curiosa, Miriam, para conhecer teu trabalho, assim, né? Sem dúvida. E fala um pouco dessa obra, Terra Úmida. Trata do que exatamente, meu amor? Terra Úmida vem falar da chegada dos judeus na Amazônia. Eu tenho ascendência judaica marroquina por parte de mãe, então meu bisavô saiu de Tanger, da cidade de Tanger, lá no norte da África, junto com a família dele, quando ele tinha 13 anos de idade, e veio parar em Manaus. Ele e milhares de judeus do norte da África. E eu sentia muita vontade de contar essa história. Eu acho que ainda tem muito a ser explorado. E o ciclo da borracha é um período nosso histórico riquíssimo. E tudo isso, né, era possível se mesclar num romance. Então, eu vim contando essa parte do ciclo da borracha, dessa procura por essa terra prometida que os judeus lá ouviam falar que existia. Eles vieram para tentar se refugiar, porque apesar de eles viverem ali mais ou menos em paz, ainda havia muitas guerras civis, ainda havia muito preconceito religioso. E o Brasil, quando eles começaram a vir para cá, estava num período de abertura dos portos, e religiosamente era possível, a gente já não tinha mais não que não haja preconceito, mas já era possível as várias crenças. Então, estava num período próspero, muito próspero, que era o da borracha e todas as nossas riquezas, e tudo isso chamou a atenção deles, não só dos judeus, porque vieram vários à época, né? Então vieram espanhóis, a força de trabalho nordestina foi maçante, né? Então eu conto um pouco de tudo isso, mas acho que acima de tudo, Terra Úmida fala de relações familiares, né? Então existe a família Medina, em que o filho Abner abre a história, e depois a gente vai ler a história da Simi, que é a mãe dele, por meio dos diários. Ele encontra os diários dessa mãe e a gente vai descobrir quem foi essa mulher de verdade, né? Uma mulher que ele não chegou a conhecer, que ele tomou um susto e pensou, essa era a minha mãe. Então eu acho que, além da parte histórica, é possível a gente se emocionar muito em relação a essas descobertas que às vezes acontecem dentro das famílias. Perfeitamente. E você levou quanto tempo para escrever essa obra? Tem que ter fôlego para escrever um romance? 3 anos e meio, é um fôlego. Porque quando eu estava na minha primeira oficina de escrita, eu escrevi um conto, e desse conto, a pessoa que fez a revisão me disse, eu fiquei muito curioso por esta personagem, que no caso à época era a Simi. E eu acho que daí sai um romance.
foi evoluindo, né? Exato. E eu não tinha ainda pensado em escrever um romance, eu achava que eu não ia ter esse fôlego, justamente porque, né, você precisa ter fôlego de escrita. Mas quando ele acendeu essa luz, eu disse, por que não? Então aí foi quando eu me inscrevi num curso de preparação do romance. Passei 1 ano e meio mergulhada na pesquisa histórica, porque eu acho que para você escrever com verdade para o seu leitor, o leitor mergulhar na história junto com você, dar a mão para a personagem, é preciso que você saiba daquilo que você está falando. Então, como era um romance que se passava em outro século, no início de outro século, eu precisava estar muito segura quanto à parte histórica. Então, antes de eu começar a escrever, né, o romance em si, eu fui em busca da história. E aí, sim, quando eu me senti seguro o suficiente, o romance começou a sair, de verdade. Um romance histórico. É um romance histórico, Diria, né? a personagem Cine, ela nasce em 1870, né? Então ela ainda está no século XIX, os diários dela se passam nesse período de 1888, 1889, e chega até 1910, 1911, que é quando o ciclo da borracha começa a declinar. Certo, sem dúvida. E é tão interessante, né, a gente ter assim uma romancista, né, uma mulher, Não porque é? que é raro, né? É. Aqui nós temos como referências grandes nomes no campo do romance, como Márcio Souza, Sim, Milton Atum, sim. escritores de Incríveis. obras, romances históricos, né? São nossas referências. E de repente surge aí no cenário a Miriam Scott, nos brindando com essa obra aqui, tanto instigante, com certeza, né? Terra Úmida, ganhou um prêmio, né? Fala um pouco dessa... Então, olha, antes do Terra Úmida ser premiado, eu estava envolta no meio da escrita e surgiu a oportunidade de eu publicá-lo. Eu tentei por 3 vezes e não dava certo. Sabe aquela coisa assim que você não sabe por que não dá certo, não dava certo, o contrato não vinha, o tempo não acontecia, as agendas entre mim e a editora não davam certo e eu fiquei extremamente chateada, acho que isso era 2019. E aí eu falei, não, melhor não, né? Não tá dando certo, não é para dar certo. E eu lembro que eu vim para um lançamento do segundo romance do Milton Atum, da trilogia dele, aqui em Manaus, aí na Banca do Largo. Sim, E eu entreguei meu livro de poesia para ele muito gentilmente olhou para mim e disse, mas você está escrevendo? Eu falei, continuo escrevendo, estou escrevendo um romance. Olha. Ele, sobre o quê? Eu falei, sobre a chegada dos judeus na Amazônia. Eu lembro que ele olhou para mim assim, essa história precisa ser contada. Sim. Você foi ao Marrocos? Aí eu falei, eu acabei de chegar de lá, porque eu fui ao Marrocos para terminar o livro. Sim. E aí ele disse, olha, mas não tenha pressa, deixa esse livro na gaveta, descansar, romance a gente não tem que ter pressa. E era tudo que eu precisava ouvir, porque eu estava muito angustiada, que eu achava que eu ia lançar e não lancei. Eu falei, então se o mestre falou, tá falado, deixa esse romance descansar o que ele precisa. Aí veio a pandemia, né, naquele março. Sim. E, enfim, casa, criança, aulas online, cozinha, cachorro, tudo junto e misturado. Veio o edital, né? Já tinha saído o edital do Prêmio Manaus de Literatura. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar. Vou fazer uma revisão e vou tentar. E me joguei. Eu tava até sem esperança, porque era tanta confusão naquela época, que quando eu fui deixar o romance, né, os envelopes todos, que sem deixar lacrado, que eu olhei aquela confusão toda, cheia de envelopes, eu falei, gente, o meu romance vai ser perdido. Esse original, sabe Deus o que vai acontecer com ele. A sorte estava lançada, né? E quando foi em outubro, mais ou menos, o resultado saiu, e saiu no Diário Oficial, que Terra Úmida tinha saído vencedor como melhor romance regional. Né? A gente tinha 2 categorias, o nacional, que foi da Sandra Godinho, que é uma grande escritora, colega minha, maravilhosa. Daqui mesmo. Ela não é de Manaus, mas ela mora em Manaus há muitos anos. E ela ganhou com o romance Tocaia do Norte e eu ganhei com o romance Terra Úmida. Então eu fiquei muito feliz porque foram 2 mulheres. Sim, né? Então duas mulheres nas 2 melhores categorias do prêmio. Então assim, nós 2 ficamos muito felizes. E eu falei assim, olha, que prazer. Eu lembro que eu liguei para ela e imediatamente disse, eu não podia estar ao lado de outra pessoa que não fosse você, porque a gente batalha muito nessa escrita.
E ela é uma grande romancista também. Então, foi assim que... Olha, no dia seguinte, a editora me ligou dizendo Terra Úmida Nossa. Eu falei, então, vamos lá. E aí eu fechei o contrato. Uma emoção, imagina, né? Não, eu acho que, assim, é uma emoção que... não equivale, mas eu diria que quando nasce um livro é como se nascesse um filho nosso também. Sem dúvida. Sabe? Porque ele tem ali todo o nosso DNA. É muita dedicação. E acho que daqui para você galgar o prêmio Jabuti também, né? Porque né? Eu já não sei. Tem que pensar grande, né? Se é pra gente sonhar, a gente sonha bem alto, né? Mas assim... Bom, vou concorrer, certamente vou concorrer ano que vem, né? Porque como ele foi lançado em 2021, a gente só pode concorrer pro ano seguinte. Certo. Quem sabe? E o Milton ficou sabendo desse feito? Olha, não sei, sabia? Ai, eu adoraria que ele soubesse, né? Ele é uma referência para mim das maiores. Assim, não só porque ele é do Amazonas, mas é porque ele é enorme mesmo como escritor. Assim, a escrita dele é incrível. Eu sou uma leitora ávida das crônicas dele no jornal. Então, assim, ele é uma grande referência, sem dúvida alguma. Exatamente. E Miriam, nesse teu livro aqui, ele é essencialmente acimentado em fatos reais ou tem ficção também? Porque geralmente, né... Na verdade, ele é completamente ficção. Ele não tem elementos nenhum da minha família, porque eu quis, inclusive, não me preocupar com isso. O que acontece? Se a gente começa a contar alguma coisa que foi da história de alguém, aí a gente tem que se justificar, e se alguém de repente ficar chateado, como assim que eu estou no livro, né? Então, a única homenagem que eu fiz, de verdade, foi para o meu bisavô, Davi. Então, o personagem Abner tem a mesma profissão que ele teve quando morou em Manaus e quando viveu em Manaus, que era comandante de navios. Perfeito. Foi a única referência verdadeira que eu utilizei. Todo o resto é ficção. Acho que por isso que demandou tanto tempo, porque realmente eu tive que criar toda uma trama, né? E começar e fechar uma trama que não nasceu da minha história, não é fácil, mas acho que eu consegui. Ficou um romance que me emociona muito. Olha, legal. Miriam, curiosidade minha, assim, né? Você é daquelas escrituras que depois que o livro sai, né? Que vem à luz, que vem ao mundo, você costuma ler novamente ou não? Já acho que não quero nem mais... Como é que é, assim? Não porque reli. eu tenho essa coisa comigo também. Eu não reli. Depois, eu acho que eu reli esse livro a última vez, para ser a última revisão. Estamos em junho. Eu li em janeiro. Foi a última vez que eu li. E quando ele chegou na minha casa como livro, eu confesso que eu folheei. Assim, quando alguém me pede para ler um trecho, eu leio um trecho, mas o livro inteiro eu não quis mais ler. Sim, né? Eu fiquei com medo de repente desistir e dizer assim, por que eu escrevi desse jeito? Podia ter escrito de outro. Então eu falei, melhor não. Eu tenho essa coisa comigo também. Acho que é coisa de escritor mesmo, né? E me diz uma coisa, meu anjo, como é que está sendo a receptividade desta obra aqui? Olha, Manaus. Então, eu fiquei bem feliz, porque os meus 200 exemplares que vieram já foram todos, eu não tenho mais nenhum. E eu fiquei muito feliz com essa saída, eu não esperava, porque foi em 3 semanas. Em 3 semanas o romance voou. Sim. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa procura. As pessoas me encontravam pelo Instagram, me mandavam direct e eu ia deixar, né? Eu fui deixar em várias portarias da cidade. Outras disseram, eu estou passando aí, e deixei na guarita. A guarita já até sabia, ela vem o livro da Miriam. Então deixava nos envelopes e as pessoas buscavam para não ter justamente, né, toda a questão da pandemia. Então a gente não se encontrava, era sempre dentro do envelope, deixava na guarita da porta da casa de alguém, ou essa pessoa ia até a minha guarita e buscava o seu livro. Mas foi muito boa a saída, assim, fiquei muito feliz. Que legal. Já houve um lançamento desse livro? Houve o lançamento só por live, com a editora, porque a gente até pensou em fazer um lançamento oficial físico, mas ainda não tinha voltado ao normal, assim, agora que as coisas estão começando a reabrir, e aí eu temi que de repente as pessoas temessem ir até o local, né, e
questão de pandemia, e eu falei, não, vamos fazer só a live. E só a live foi suficiente para o livro sair muito. Mandei para muita gente de São Paulo, me procurou muita gente de São Paulo. Rio de Janeiro também, mandei pra caramba. Rio Grande do Sul, nossa, eu fiquei muito feliz. Tocantins, Bahia, gente do Pará. Fiquei muito feliz. Que legal. O livro teve uma boa saída. Olha, meus parabéns, Miriam. E o que você tem alguma coisa a caminho, assim, uma novidade literária? Olha, que a Miriam esteja... eu tenho várias coisas aí guardadinhas no computador. Com o mestrado, eu confesso que esse ano eu estou dedicada a ele. Perfeito. E eu também achei que era o momento certo de me dedicar ao mestrado, porque o Terra Úmida acabou de nascer. Então a gente precisa daquele tempo para fazer a obra chegar nas pessoas, para mais gente conhecer a obra. Então casou muito bem o momento, né, de eu estar dedicado ao mestrado e o Terra Úmida ter acabado de sair. Mas acredito que ano que vem já possa sair aí um novo romance. A Terra Úmida merece uma continuação, tem umas coisas já assim na cabeça, quem sabe. Tô com essa vontade. E você abraçou definitivamente o romance mesmo? Ai, olha, eu amei escrever romance, eu adorei, assim, eu adorei. E eu te confesso que acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi não ter mais o que escrever. Tipo, quando eu dei o ponto final, eu fiquei apegada ao livro. Sim. E apegada às personagens, à história, eu me envolvi muito. E eu lembro que, como é histórico, eu tinha dificuldade para voltar para a realidade, sabe? Eu estava muito ali mergulhada na história da Cime, do Abner, do Judá. E então, assim, eu fiquei com saudade de escrever o romance. Mas é bom também, acho que tem uma hora que o escritor precisa dizer, olha, a obra está pronta, né? Já chega. Senão a gente nunca mais para de revisar. Sem dúvida, concordo. Miriam, nós estamos caminhando para o final do nosso programa Literatura da Gente. E eu quero muito te agradecer a tua presença aqui, né? Com essa entrevista maravilhosa. Eu quero agradecer também, né, ao Casarão de Ideias, que nos cedeu esse ambiente maravilhoso para essa entrevista igualmente maravilhosa com a Miriam Scott, tá? Sem dúvida. E eu até pediria para você nos brindar com mais uma leitura do Terra Úmida, um fragmentozinho, fica a seu critério, tá? Pra gente... Eu vou ler até um pedaço do Abner, porque eu li um pedacinho do Diário da Cime no início, Perfeito. né? Então não vou deixar a personagem com ciúmes, né? Porque, inclusive, os leitores que já terminaram de ler Terra Úmida, tem o time do Abner e tem o time da Cime. Então as pessoas já se dividem, sabe? Eu não gostei mais do Abner, as pessoas que gostaram mais da Cime. Interessante. Então, para ninguém ficar com ciúme, eu vou ler um pedaço do Abner. Então vamos lá. Claro. Depois do enterro, voltamos para casa para darmos início aos rituais das chivadas enlutados. 7 dias sentados a uma altura mais baixa que a normal, demonstrando nossa desolação. Papai, por estar abatido, não consegue ficar muito tempo sentado e acaba se deitando no colchão que improvisamos. Isaac e eu dividimos uma colcha e alternamos o deitar. Faz tempo que não fico tão próximo de meu irmão. Desde a vida de marinheiro, nossa convivência foi se tornando cada vez mais escassa. Maravilha. Miriam, suas considerações finais, amor. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Casarão, né, esse espaço incrível que Manaus tem. É uma casa de cultura e, enfim, espero que as pessoas compareçam e conheçam esse lugar maravilhoso. Obrigada, João, mais uma vez. E gostaria de convidar vocês para conhecerem minhas obras. Sim. Elas estão à venda no site da Penalux, www.penalux.com.br. Meu Instagram, Miriam Scott, _ também é possível entrar em contato comigo e, enfim, se a pessoa tiver dúvidas sobre a obra, eu também consigo tirar essas dúvidas. Os infantis, eu ainda tenho alguns comigo, então diretamente com a autora. Perfeito. É isso. E obrigada, gente. Obrigada a vocês. A gente que agradece. Por esse momento tão bacana. E vamos conferir a obra da nossa escritora, Miriam Scott, tá? Terra Úmida, seu mais recente trabalho, romance. Mulheres Chovem,
de poemas, e é literatura infantil da Miriam, tá bom, gente? Fica a dica aí do nosso programa, vamos conferir, tá bom? Obrigada, Miriam, pela sua excepcional participação. Muito obrigada. Está muito feliz, tá? E o programa Literatura da Gente fica por aqui, tá bom? Não esqueçam, sempre às 10, vocês vão lá no nosso canal Literatura da Gente no YouTube. Se inscrevam, comentem, deem aquele like, assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Um beijo da Márcia Antonelli.